Olá, doçurinhas e doçurinhos! Na receita de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita perfeita para a gente comer nesse friozinho debaixo dos cobertores, que é um pãozinho com canela. E fica até o final do vídeo que eu vou dar todas as dicas para vocês sovarem a massa perfeitamente. Essa é uma receita da minha família que eu aprendi com a minha avó e ela é passada por aqui de geração em geração. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa massa do pão. E para isso você vai colocar em uma tigela o seu leite e o fermento. Em seguida você vai colocar o seu açúcar e mexer mais um pouquinho. Como o seu leite está morno aqui nessa receita, isso cria um ambiente perfeito para que o seu fermento comece a entrar em ação e faça com que a sua massa cresça de uma forma mais uniforme. Agora, em uma outra tigela, você vai quebrar os seus 2 ovos e você vai misturar eles como se fosse fazer um ovo mexido. E aí sim você adiciona na sua massa e mexe mais um pouquinho toda essa mistura com a espátula. Depois você vai acrescentar a sua manteiga e agora, por fim, a gente vai acrescentando a farinha aos poucos. E é hora de usar as nossas mãozinhas para fazer a nossa massa. Vai acrescentando a farinha até que toda a massa consiga desgrudar da sua mão. Você vai mexer a sua massa até que ela desgrude da sua mão. E então você vai transferir do seu bowl, da sua tigela, para uma bancada que esteja enfarinhada. E agora sim nós vamos sovar a nossa massa com bastante força. E lembre-se aqui que quanto mais você mexer na sua massa, mais glúten ela vai desenvolver. E aqui o glúten é muito importante porque é ele que vai criar aquelas finas teias e vai fazer com que o seu pão cresça e fique muito fofinho. Agora, antes de eu dar a dica para vocês desse pãozinho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma receita e deixar o seu like que a gente gosta. Agora sim, uma dica para você sovar o seu pão é sempre a gente usar essa parte aqui da nossa mão, porque é nela que a gente tem mais força e você consegue fazer um movimento de sova, sempre puxando e apertando, puxando e apertando. Sovou bem a sua massa, agora você vai transferir ela de volta para aquela tigela onde a gente estava começando a nossa receita e você vai fazer uma bolinha e cobrir com um pano de prato e deixar descansar a sua massa por pelo menos 1 hora. Assim ela vai crescer bastante. Uma dica extra aqui para sempre que você estiver fazendo massas, principalmente de pão, é deixá-la em um ambiente bem quentinho, porque é esse calor que vai ajudar o seu fermento a desenvolver e a crescer essa massa. Enquanto a nossa massa descansa, nós vamos deixar o nosso recheio pronto. E aqui ele é bem simples, basta você misturar a sua manteiga com açúcar e triturar com as mãos, fazer assim como se fosse uma massinha, bem com as mãos até que tudo fique bem misturadinho. Após o tempo de descanso, agora você vai passar a sua massa de novo para uma bancada que esteja enfarinhada e agora é hora de abrir a sua massa. Pega aquele rolo de macarrão que tem aí em casa encostado e vamos abrir a nossa massa bastante, mais ou menos em uma forma de retângulo, e mais ou menos numa espessura de meio centímetro, mas é meio no olho. Ela só não pode ficar muito grossa para que o nosso pão não fique sem recheio. Com a massa aberta, agora nós vamos colocar o nosso recheio e espalhar ele por toda a nossa massa. Aqui é como se fosse passar uma manteiga no pão. Você vai passar e espalhar bem e depois você vai polvilhar a sua canela por cima. E aqui a canela fica a critério de como vocês quiserem. Se vocês gostarem de muita canela, pode caprichar.
E a dica aqui, para que esse recheio fique bem gostoso e bem grudado na sua massa, é você pressionar ele com a sua mão ou até mesmo passar um pouquinho do rolo ali em cima, sem fazer muita força, para que ele grude na sua massa. Agora é só enrolar a sua massa como se fosse um rocambole, vai enrolando e depois nós vamos cortar ela em pedacinhos de mais ou menos aí 2 centímetros. Só medir uns 2 dedinhos assim e ir fatiando. Você vai acomodar esses rolinhos na sua assadeira, de preferência que ela esteja untada com um pouquinho de manteiga, para que o nosso pãozinho não grude. Deixe um espacinho de uns 2 centímetros entre cada rolinho e deixe eles descansarem por mais uns 20 minutinhos. Depois do tempo de descanso, você vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 30 a 35 minutos. Enquanto o pãozinho está assando, agora nós vamos para a última parte dessa receita. E eu juro que é a última. Nós vamos fazer uma caldinha para deixar esse pãozinho ainda mais gostoso. E ela é muito fácil. Basta você misturar o açúcar de confeiteiro com um pouquinho de leite e misturar até que vire uma caldinha. E agora é só esperar o nosso pãozinho ficar delicioso. Essa é uma receita que sempre fez muito parte da minha família e da minha infância. Eu lembro de sempre ter a minha avó, a minha mãe ou as minhas tias fazendo pão. E para mim é muito gostoso todo esse processo de fazer os pãezinhos. E eu simplesmente amo de paixão pão doce. E vocês aí, me contem nos comentários qual é o pão doce preferido de vocês. Quem sabe a gente não tira boas ideias daqui e faça uma temporada só de pães. O que vocês acham? Não.